Eu não esperava por aquilo. Nem naquela noite, nem naquela vida. Era uma terça-feira abafada em Paraty, e o cheiro de maresia entrava pela janela do meu ateliê, misturado ao perfume doce dos tecidos recém-lavados. Enquanto costurava a barra de um vestido de noiva, minha mente vagava, como sempre, entre lembranças confusas e espaços vazios que se formaram depois do acidente. Não me lembro de muita coisa antes dos 30. Um carro, um grito, hospital, silêncio. Me disseram que fui encontrada desacordada na estrada que liga para Tia Cunha. Sozinha. Sem documentos. Sem resposta. Hoje, aos 34 anos, reconstruo minha vida como posso, linha por linha, ponto por ponto. Foi nesse silêncio que ele apareceu. Tiago. Você trabalha com vestidos? Perguntou ele na porta, alto, com a voz rouca e olhos escuros como café recém-passado. Sim, respondi, quase sem olhar, concentrada na bainha. Ótimo. Preciso reformar um espaço, mas acho que estou no lugar errado, ele sorriu. Não estava. Não realmente. Tiago voltou dias depois, trazendo croquis, ideias, e logo, cafés. Conversas. Pequenas caminhadas pelo centro antigo. A maneira como ele andava, sempre com calma, mas atento a tudo, me fazia sentir segura, como se ele soubesse segredos que mais ninguém conhecia. Em 2 meses, estávamos jantando juntos no meu pequeno quintal iluminado por luzinhas penduradas. E então aconteceu. Ele ajoelhou-se, pegou uma caixinha que parecia antiga, e com uma suavidade absurda, perguntou: Leonor, você aceita se casar comigo? Fiquei sem ar. Não pelo pedido. Mas pela caixa. Pela aliança dentro dela. Eu já a tinha visto. Em um sonho, talvez. Disse sim. E foi aí que mergulhei na escuridão. Naquela mesma noite, a luz da rua caiu. Paraty inteira ficou no breu. Silêncio. Apenas o som das cigarras. Fomos para dentro. Tiago acendeu uma vela, e eu fui até o banheiro. Quando voltei, havia uma sombra no corredor. Feminina. Alta. Imóvel. Tiago? Chamei. Tô aqui na cozinha, amor, respondeu. O corredor estava vazio. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas então, naquela madrugada, recebi uma mensagem no celular. Ele não é quem você pensa. Sem número. Sem histórico. Nada. Apaguei. Fingi que nada aconteceu. Mas as mensagens voltaram. Sempre à noite. Sempre anônimas. Volte para Colinas. A verdade está lá. Eu não conhecia nenhuma Colinas. Pelo menos, achava que não. Certa tarde, enquanto dobravam os panos velhos no armário do ateliê, achei uma agenda antiga. Na contracapa, escrito com caneta azul tremida, estava meu nome, Leonor M. Costa. E um endereço. Rua São Tomé 92, Colinas do Rio. Era a minha letra. Mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Mostrei a Tiago. Ele ficou pálido. Tentou disfarçar. Deve ser coisa antiga, antes do acidente. Esquece isso. Agora é só o futuro. Mas meu coração, teimoso, sussurrava outra coisa. Naquela noite, tive um sonho, uma mulher me chamava de volta para uma casa em ruínas. Eu corria pelos corredores escuros enquanto alguém me pedia ajuda. E então, fogo. Acordei tremendo. Tiago dormia tranquilo. Mas algo me dizia que, se eu não fosse até Colinas, nunca saberia a verdade.
E talvez, nunca escaparia dessa escuridão. Eu não consegui dormir depois daquela noite. O nome Colinas do Rio não saía da minha cabeça. Era como se uma parte de mim gritasse que aquele lugar guardava todas as respostas, talvez até as perguntas que eu ainda não sabia fazer. Tiago tentou me convencer a esquecer. Disse que eram delírios provocados por traumas antigos. Que aquela agenda podia ter sido de outra pessoa. Mas algo no seu tom me incomodava. Não era preocupação. Era medo. Um medo calado, controlado. Como quem esconde algo. 2 dias depois, arrumei minha mochila com o básico, uma muda de roupa, meu celular, a agenda e uma caixa com fotos antigas que encontrei no fundo de uma gaveta, escondidas sob panos de prato que nunca uso. Tiago saiu cedo para uma reunião fora da cidade. Não deixei bilhete. Só fui. O caminho até Colinas do Rio era longo. Uma estrada secundária que cortava morros, florestas e pequenos vilarejos. Conforme o carro avançava, meu peito apertava, como se cada quilômetro me aproximasse de uma versão de mim mesma que eu não estava preparada para reencontrar. Cheguei por volta das 5 da tarde. Um lugar pacato, com menos de 1000 habitantes. Ruas de terra, casas antigas, e um silêncio diferente, não o mesmo silêncio de Paraty. Este parecia observar. Segui o endereço da agenda, Rua São Tomé 92. A casa estava ali. De pé, mas maltratada pelo tempo. Janelas quebradas, tinta descascada, portão enferrujado. O portão rangeu quando empurrei. Ao pisar no quintal, uma vertigem tomou meu corpo. Imagens vieram em flashes, eu criança correndo por aquele gramado, uma mulher sorrindo na varanda, um homem tocando violão ao fundo. Depois, gritos. Chuva. Vidros quebrando. Toquei o batente da porta. Estava trancada. Mas havia algo debaixo do tapete, uma chave. O cheiro lá dentro era de abandono. Mas também de lembrança. Móveis cobertos por lençóis, cortinas rasgadas balançando ao vento, fotografias apagadas pelo tempo. Andei lentamente até o corredor. As tábuas rangiam sob meus pés. Entrei em um quarto com papel de parede desbotado e encontrei um armário aberto, sem portas. No chão, uma caixa de sapato com meu nome escrito em letras infantis, Léo, 1998. Dentro havia cartas, fotos e uma pulseira de contas azuis que eu reconheci imediatamente. Eu já tive uma igual. Ou, era aquela. Peguei uma carta. Era de uma mulher chamada Maria das Graças. Na assinatura, Tia Graça. Ela escrevia sobre a escola nova, o acidente do pai e terminava com: Fique forte, Leonor. Sua mãe ainda luta por você, mesmo que agora pareça distante. Minhas mãos tremiam. Algo estava se encaixando. Algo estava prestes a romper. Então ouvi passos no andar de cima. Congelada, prendi a respiração. Esperei. Alô? Minha voz saiu quase sem som. Nada. Subi a escada devagar, o coração martelando no peito. Ao chegar no topo, vi uma porta entreaberta. Empurrei. Vazio. Mas em cima da cama, havia um álbum. Nele, uma foto recente. Muito recente. De mim. Com Tiago. Em Paraty. Atrás da foto, escrito com caneta vermelha. Você confia nele? Quase deixei cair o álbum. Saí correndo da casa. O sol já estava se pondo e as sombras da noite tomavam as ruas. No hotel simples onde reservei um quarto, pedi um café forte e me tranquei.
Tentei ligar para Tiago, mas a ligação caiu. Tentei de novo. Caixa postal. Olhei mais uma vez a foto. Aquilo era impossível. Como aquela imagem estava em uma casa abandonada há anos. A campainha do quarto tocou. Meu coração disparou. Quem é? Perguntei, sem abrir. Nenhuma resposta. Cheguei até a porta, olhei pelo olho mágico. Vazio. A campainha tocou de novo. Girei a maçaneta com cuidado. Ao abrir, encontrei apenas um envelope no chão. Dentro, um bilhete com letras minúsculas e apressadas. Volte amanhã para casa. Às 22 horas. Você precisa ouvir. Não havia assinatura. Só uma pequena marca no canto, um círculo com uma cruz desenhada dentro. Guardei o bilhete no bolso. Voltei para o quarto e me sentei na cama, abraçando os joelhos. Minha cabeça girava. Quem estava me observando? Como sabiam da minha visita? E por que a verdade parecia mais próxima agora, mas ao mesmo tempo mais perigosa? Olhei pela janela. A lua cheia iluminava as ruas vazias de colinas. Eu já estava na escuridão. E talvez fosse tarde para voltar atrás. O relógio marcava 21h40 quando saí do hotel. A cidade estava mergulhada em um silêncio tão espesso que eu podia ouvir o som das minhas próprias incertezas. O bilhete queimava no meu bolso como um aviso. Volte amanhã para casa. Às 22 horas. Quem escreveu aquilo sabia muito mais do que eu. E mesmo que o medo gritasse dentro de mim, algo maior me empurrava, eu precisava saber. A casa estava como antes, escura, com as janelas quebradas parecendo olhos abertos no escuro. O portão enferrujado gemeu ao ser empurrado, como se reconhecesse meus passos. Entrei. No interior, um silêncio ainda mais profundo me envolveu. Subi as escadas sem acender nenhuma luz. Tudo em mim estava alerta, tenso, como se o ar carregasse eletricidade. E então, 22 horas em ponto, ouvi um estalo no andar de baixo. Seguido de passos. Meu coração quase parou. Aproximei-me da escada e desci lentamente. No final do corredor, uma figura parada diante da lareira apagada. Um homem, encapuzado, mãos nos bolsos. Leonor, ele disse, com uma voz baixa, rouca. Você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Engoli seco. Quem é você? Ele tirou o capuz. Um rosto envelhecido, com olhos claros e cansados. A barba por fazer escondia parte das cicatrizes que cruzavam seu maxilar. Eu sou Rodrigo, seu primo. A palavra me atingiu como um raio. Primo? Ele assentiu lentamente. Fomos separados depois da tragédia. Fizeram você esquecer. Apagaram tudo. E te deram um novo passado. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me no sofá empoeirado, sentindo a cabeça girar. Que tragédia! Do que está falando? Rodrigo se aproximou, abaixando-se na minha frente. Seus olhos, apesar da dureza, carregavam uma tristeza que não se aprende, se herda. Seu pai, Marcos, era um homem honesto, até descobrir segredos demais. Coisas que envolviam gente poderosa. Ele tentou fugir com você e sua mãe, mas alguém os impediu. Alguém? Quem? Rodrigo abaixou a cabeça. A própria irmã de sua mãe. A tia Amélia. Ela os traiu por dinheiro. Disse onde estavam. Sua mãe morreu na fuga. Seu pai desapareceu. Você foi levada.
Tudo em mim se quebrou. Eu não lembro de nada disso. Porque você foi medicada. Durante anos. Uma fundação em Lisboa assumiu sua guarda. E depois, alguém muito específico cuidou de te manter longe de tudo. Me levantei, cambaleante. Quem? Rodrigo me encarou. Demorou. Mas então disse. Tiago. Não. Minha garganta se fechou. Isso é mentira. Ele me ama. Sempre cuidou de mim. Ele te vigiava, Leonor. Ele foi contratado para isso. E quando perceberam que você começava a lembrar, ele te pediu em casamento. Senti meu corpo gelar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Os olhares estranhos de Tiago. As viagens. As mentiras. O controle sutil, diário, envenenado com carinho. Eu sei que é difícil, Rodrigo continuou. Mas você precisa acordar. Antes que seja tarde. Do lado de fora, um barulho. Faróis invadiram a casa pela janela quebrada. Rodrigo pulou em pé. Eles estão aqui. Precisamos sair. Quem são eles? Ele não respondeu. Corremos pelos fundos da casa, atravessando o quintal até uma trilha escondida entre as árvores. Atrás, ouvi vozes, passos apressados, lanternas. Escondemo-nos numa caverna pequena, úmida, sob as raízes de uma figueira. Rodrigo ofegava, olhando para trás. Eles não vão parar, Leonor. Você é a chave. A única que pode desenterrar a verdade. Aquela casa tem mais do que lembranças. O que mais ela tem? Rodrigo me encarou no escuro. Uma gravação. Seu pai deixou uma fita escondida. Com tudo. Nomes, provas, tudo. Por isso estão atrás de você. Porque você pode destruir o sistema que os protege há décadas. Meus dedos apertaram o chão. Terra molhada, pedras frias. Mas o fogo dentro de mim havia acendido. A raiva. A dor. A sede de justiça. Eu quero ouvir essa fita, murmurei. Eu preciso. Rodrigo assentiu. Amanhã à noite. Voltamos juntos. E então você verá com seus próprios olhos. Lá fora, os sons se afastavam. Mas o eco da verdade já havia tomado conta de mim. E não haveria mais como voltar. O som do mato era diferente naquela madrugada. Cada folha que se mexia parecia esconder olhos, cada sopro de vento carregava mais do que ar, trazia lembranças que não eram minhas, mas pertenciam a mim. Rodrigo e eu passamos o resto da noite em silêncio, escondidos. Ao amanhecer, ele me entregou um café fraco e disse: Esta noite, voltamos. Mas precisamos estar preparados. Eles não vão facilitar. E a fita? Ela ainda está lá? Se ninguém a encontrou, sim. Seu pai a escondeu atrás de uma parede falsa no escritório. Mas o problema é: Tiago pode saber disso também. Meu coração apertou ao ouvir o nome dele. Tiago. Meu noivo. O homem que eu acreditava amar. A traição me corroía, mas uma parte de mim ainda lutava. Talvez ele tenha mudado. Talvez tenha se apaixonado de verdade, mas não havia espaço para talvez. Essa noite, a verdade seria revelada. 22h14. A casa parecia morta. Nenhuma movimentação. Rodrigo e eu entramos pelos fundos, com lanternas fracas e os corações acelerados. O cheiro de madeira úmida e tempo parado nos envolvia. Subimos direto ao segundo andar.
O antigo escritório do meu pai ainda estava trancado, mas Rodrigo tinha uma chave. Lá dentro, a poeira cobria tudo. Livros, papéis, móveis abandonados. Um quadro na parede. Rodrigo tirou-o com cuidado e revelou um buraco quadrado coberto por uma placa de madeira fina. Ele a retirou, e de dentro, tirou uma pequena caixa metálica. Está aqui, sussurrou ele, como se o silêncio fosse sagrado. Dentro da caixa, uma fita cassete. Minhas mãos tremiam. O que tem nela? Rodrigo me encarou. Provas. Conversas gravadas. Seu pai sabia demais. Corrupção, mortes encomendadas, desvio de dinheiro público, nomes grandes. Intocáveis. E um deles. É o pai do Tiago? Interrompi. Rodrigo assentiu, com o rosto fechado. Álvaro Monteiro. O intocável. E agora você entende por que quiseram te manter apagada. Segurei a fita contra o peito, e naquele instante, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Tiago estava ali. Não armado. Mas com os olhos em chamas. Leonor, disse ele, ofegante. Você não entende o que está fazendo. Levantei-me num pulo, protegendo a caixa. Entendo muito bem. Você mentiu para mim. Ficou do meu lado todos esses anos só para me controlar. Ele deu um passo. Eu tentei te proteger. Rodrigo avançou, ficando entre nós. Proteger? Ou esconder? Ela tem o direito de saber. Cala a boca, Rodrigo, rosnou Tiago. Você nem deveria estar vivo. Meu coração quase parou com aquela frase. Rodrigo? Morrer? O que ele está dizendo? Sussurrei. Rodrigo respondeu com os olhos baixos. Eles tentaram me matar. 3 vezes. Mas falharam. E agora? Tiago sacou um celular do bolso. Se entreguem. Agora. Lá fora tem 3 homens. Vocês não vão sair daqui. Eu saio sim, respondi com firmeza. Com essa fita. E com a verdade. Você não vai conseguir. Gritou Tiago, com desespero genuíno nos olhos. Eles vão acabar com você, Leonor. A fita queimava na minha mão. Eu estava tremendo. Mas tinha certeza de uma coisa. Prefiro morrer com a verdade, do que viver na sua mentira. No momento seguinte, Rodrigo jogou a cadeira contra a janela. Vamos. Corremos. Saltamos do 2º andar direto no mato atrás da casa. O impacto doeu, mas o medo era maior. Disparos ecoaram. Homens gritavam. Mas a floresta era densa. E escura. Corremos por mais de 1 hora, até alcançarmos um galpão abandonado perto da antiga estação de trem. Rodrigo trancou a porta e caiu sentado no chão. Conseguiu salvar? Eu mostrei a fita. Ele riu, mesmo com o rosto coberto de sangue seco. Então ainda temos uma chance. Naquela noite, chorando em silêncio com a cabeça encostada numa parede fria, entendi, minha vida jamais seria como antes. E o que viria a seguir, poderia ser ainda mais perigoso. Porque o próximo passo era divulgar a fita. E por isso, alguém morreria. O gravador antigo chiava quando Rodrigo apertou o play. A fita rodava, e da pequena caixa de som surgia a voz do meu pai. Firme. Assustada. Determinada. Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui escapar. O que descobri ultrapassa qualquer limite. Álvaro Monteiro,
com apoio do delegado Almeida e do juiz Davi Simões, criou um esquema que envolve desaparecimentos, silenciamento de testemunhas, lavagem de dinheiro e até assassinatos por encomenda. As palavras cortavam o ar como lâminas invisíveis. Rodrigo e eu estávamos sentados no chão frio do galpão. A única luz vinha de uma lanterna pendurada na parede. Eu não sabia se tremia por medo ou por fúria. Isso vai explodir tudo, disse Rodrigo, em voz baixa. E você acha que vão deixar a gente viver depois disso? Perguntei, encarando a fita girar. Ele olhou para mim, sério. A questão não é se vão deixar. A questão é, vamos deixar isso ser enterrado? Passamos o dia seguinte tentando encontrar alguém confiável. Jornalistas, promotores, até policiais federais. Ninguém parecia seguro. Eles tinham olhos em todo lugar. Foi então que lembrei de alguém. Doutora Ana Cecília. Uma juíza aposentada que fora amiga da minha mãe, conhecida por sua honestidade feroz e coragem inabalável. Ela vivia isolada numa casa simples em Viseu, interior do Pará. Pegamos um ônibus clandestino à noite. Eu me mantive coberta por um casaco velho, olhos atentos a cada parada. Rodrigo não desgrudava de mim, mas carregava a atenção no corpo como um animal ferido. Chegamos à casa de Ana Cecília às 6 horas da manhã. Ela nos atendeu com uma espingarda nas mãos. Leonor? Disse, surpresa. O que está acontecendo? Expliquei tudo. Mostrei a fita. Ela escutou, sem interromper, com o rosto cada vez mais pálido. Eles mataram seu pai, e agora querem calar vocês. Não vão conseguir, respondi. Ela nos acolheu. A casa tinha um computador antigo, mas funcional. Ana digitalizou a fita, fez cópias e programou um envio automático para jornalistas e ONGs internacionais. Se algo acontecer conosco, essa fita vai correr o mundo, disse ela. Agora, vocês precisam sair daqui. Mas já era tarde. Às 19 horas, enquanto jantávamos em silêncio, as luzes da casa piscaram. Rodrigo se levantou de um pulo. Estão aqui. Eu corri para esconder a fita original dentro de um buraco no assoalho. Ana pegou sua espingarda. Vão pelos fundos. Corram. Mas antes que conseguíssemos, a porta da frente foi arrombada. 3 homens armados invadiram. Um deles, de capuz preto, gritou: Onde está a fita? Rodrigo se jogou sobre ele, e o caos começou. Gritos. Estalos de tiros. Eu me abaixei atrás de uma mesa, com o coração disparado. Ana atirou. Um dos homens caiu. Mas outro, acertou Rodrigo no peito. Não! Gritei, correndo até ele. Rodrigo caiu nos meus braços, os olhos perdendo o foco. Você tem que viver, sussurrou. Faça a verdade vencer. Ele tossiu sangue. Eu gritei tanto que minha garganta rasgou por dentro. Mas não podia parar. Corri pelos fundos, a fita digital em mãos. Ouvi passos atrás de mim. Disparos. Um deles me perseguia. Consegui pular a cerca, atravessar um riacho e me esconder num galpão de madeira. Minha respiração era alta. O medo era absoluto. Mas ali, sozinha na escuridão, eu sabia que Rodrigo tinha morrido por algo maior. No dia seguinte, as notícias explodiram. Fita denuncia rede de corrupção e mortes envolvendo nomes poderosos do Pará. Juíza aposentada diz ter provas irrefutáveis, e foge com vítima de tentativa de homicídio. Rodrigo foi dado como desaparecido. Seu corpo não foi encontrado. Eu
Eu fui considerada fugitiva. Meu nome estampava manchetes, mas a verdade já estava solta. E ninguém podia prendê-la de volta. Hoje, escondida sob outro nome, escuto as vozes do meu pai e de Rodrigo toda noite em minha memória. Mas uma pergunta me atormenta. Por que Tiago me deixou escapar? Na última imagem dele que guardo na mente, havia algo estranho em seus olhos. Arrependimento? Ou um plano maior? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.